A reforma tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados antes do dia 10 de julho. O relatório preliminar do deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentado na última quinta-feira, não foi bem recebido por um importante braço do varejo. Assunto para a repórter Yasmin Costa. O texto da reforma tributária já está causando reação de alguns setores. A proposta não agradou à Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, que afirma ter recebido com surpresa a medida. A entidade critica o texto porque, segundo eles, não inclui isenção de tributos para alimentos básicos. A ABRAS afirma ainda que está analisando detalhadamente a proposta de reforma tributária e que vai elaborar sugestões e propor melhorias ao projeto. Para a associação, a reforma tributária não pode prejudicar justamente os consumidores que mais serão impactados em caso de aumento de impostos da cesta básica. O comunicado é assinado pelo presidente da ABRAS, João Galassi, e aponta ainda que o tema é uma necessidade de primeira ordem que precisa ser analisada de forma mais aprofundada. O texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi apresentado pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, na quinta-feira, mas o relator confirmou que se trata ainda de uma versão preliminar. A apresentação da proposta foi feita após uma reunião convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com governadores para arrematar os últimos detalhes do texto. A proposta traz um IVA dual e estabelece 3 alíquotas. Uma alíquota padrão, a alíquota reduzida para atender às seguintes áreas: transporte público, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, cesta básica, atividades artísticas e culturais e parte dos medicamentos. E a terceira alíquota, a alíquota zero, para medicamentos, ProUni e produtor rural pessoa física. Os percentuais ainda serão discutidos em um projeto de lei complementar. Também foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, confirmou que o valor do fundo deve iniciar em 8 bilhões de reais em 2029, chegando a 40 bilhões de reais a partir de 2033. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já confirmou que pretende pautar o projeto de reforma tributária no plenário da Casa até o dia 7 de julho. Por ser uma PEC, o texto precisa de uma votação expressiva. Para ser aprovada, a medida precisa de 3/5 dos votos dos deputados, em 2 turnos de votação. Depois, a medida é encaminhada para apreciação do Senado, que segue o mesmo processo. Se o texto for aprovado nas 2 casas, passa a fazer parte da Constituição. Mas caso haja alguma modificação substancial no Senado, a proposta precisa voltar para uma nova análise da Câmara. Nelson Kobayashi, cada um tem uma reação diferente quando recebe esse texto preliminar da reforma tributária, né? Principalmente se tratando de governadores. Nós vimos aí na reportagem da Beatriz Manfredini, Tarcísio de Freitas ser contra esse recolhimento único aí dos tributos. Pois é, todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, né, Paula? E o governador tem razão nessa manifestação dele, porque a união de ICMS com ISS vai gerar um problema para a destinação, que vai tirar do governador o ICMS e do prefeito o ISS, vai mandar isso para um comitê. Eu acho que vai na contramão da simplificação que a gente pretendia, ou que a gente pretende com a reforma tributária. Faz muito sentido. Além dessas questões que envolvem o Pacto Federativo, os interesses dos entes da federação, municípios e estados, principalmente em relação à União, nós temos também os setores da sociedade, como nós vimos aí na reportagem, o setor dos supermercados, também falando que vão ser prejudicados, os supermercados serão prejudicados. Muitos outros dos setores da sociedade também fazendo essas críticas, em especial o setor de serviços, como nós já vimos hoje na entrevista mais cedo. Quem está se beneficiando, de certa forma, é o setor da indústria, em detrimento, claro, de serviços, comércio e de agronegócio. Por isso é que é tão complexo, são tantos cálculos que devem entrar nessa questão da reforma tributária,
que não há de se aprovar nada de urgência de imediato. Isso precisa ser amplamente discutido. Reforma tributária precisa ouvir todos os setores da sociedade, não isoladamente, mas em conjunto, para que se chegue em um consenso, porque é preciso sim termos uma reforma, o nosso sistema é muito complexo. Mas não dá para ser assoldadamente, não dá para ser precipitado, precoce, porque se isso acontecer, a gente tem riscos muito grandes. Isso é uma reforma estruturante que impacta a vida de todos os cidadãos. E aí quem for impactado e tiver dinheiro no caixa, sobrevive. Mas aquele que for impactado e não tiver uma reserva, esse vai sucumbir. E quem vai sucumbir é a parcela mais pobre da sociedade, os pequenos e médios empresários. Eu acredito que a gente precisaria de uma maior discussão a respeito da reforma tributária. Ainda nessa linha, né, Kobayashi, Arthur Lira, presidente da Câmara, tem dito que é a reforma possível, né? A gente sabe, como você disse, há décadas a necessidade da reforma, vai ser aprovada, não vai, promessas, e ao que parece agora também a gente não pode, depois que esperou tanto tempo, a reforma possível ser uma reforma muito ruim, né? Sim, como é algo que todo governo que entra, o governo novo quer reforma tributária. Foi assim em todos os presidentes anteriores. E agora entra o governo Lula e toma como prioridade a reforma tributária, tomando como base projetos, PECs que já existiam no Congresso, tentando fazer um remendo de uma PEC com outra em relação a tributos federais de renda e tributos de consumo. É uma coxa de retalhos para resolver outra coxa de retalhos, porque o sistema tributário já é esse remendo em cima de remendo. Não dá para resolver o problema de uma maneira que a gente já quer criticar, que é essa maneira de ficar pegando um trecho daqui e outro trecho dali. É preciso que haja uma proposta séria que contemple a opinião de todos em conjunto, equilibrada. Senão a gente vai gerar mais problemas. A gente vai trocar um problema por outro, e problema por outro que impacta na vida financeira do cidadão, o que, claro, impacta em todos os outros setores, porque se a situação econômica vai mal, a educação vai mal, a saúde vai mal, a segurança vai mal e todos os outros setores da sociedade também vão mal. Por isso é que a reforma tributária deveria ser tratada com mais cuidado, com mais zelo, com menos ideologia, com mais respeito às opiniões, para que haja uma reforma equilibrada e não tendenciosa, porque isso pode ser muito ruim.